Muito obrigada pela oportunidade de participar e de escutar. É muito interessante poder escutar a realidade que nós acabamos de ver da Alemanha, que é muito semelhante ao que eu vou falar agora do Brasil. Como foi dito, eu sou realizadora, mas eu faço um esforço para tentar agora não falar sobre o meu trabalho, mas sim sobre o trabalho de tantas outras mulheres que vieram antes de mim e que continuam vindo fazendo cinema no Brasil. Eu vou falar mais dos longa-metragens, não dos curtos, porque nós não temos tempo para tudo. Ontem, a Rita Segato falou que nós estamos perto do rompimento da história ou da pré-história do patriarcado. Nós ainda não mudamos isso no campo das violências, mas sim no campo simbólico. E eu acho que, como parte desse rompimento simbólico, está o cinema. É o fato de como as mulheres e também como os homens são representados na tela. Se nós quisermos compreender o que acontece no cinema do Brasil, eu acho que é interessante olhar o cinema como algo que faz parte de uma sociedade. É um reflexo da própria sociedade, que, por sua vez, também a reflete. O Brasil tem a sua população majoritariamente feminina. Nas últimas eleições, em 2018, houve um número recorde de mulheres que foram eleitas deputadas. Foi a primeira eleição em que foi obrigatório para os partidos designar pelo menos 30% das transferências de campanha para as candidatas mulheres. E assim foram eleitas 50% mais mulheres do que nas eleições anteriores. Bonito, não é isso, não é? Mas esse super aumento acabou levando a somente 15 mulheres, ou 15% de mulheres deputadas. Das 77 deputadas eleitas, 41 são brancas, 13 são negras, e pela primeira vez foi eleita uma indígena. Isso é muito pouco, mas ao mesmo tempo é muito. Desde 1826, passaram pelas salas da Câmara dos Deputados 7.330 deputados. Só se permitiram que as mulheres entrassem aí em 1933 e desde então foram 266 deputadas. De todas essas, somente 77 estão agora. Quando eu vejo esses números, eu tenho uma dupla reação de muita tristeza, porque 15% é ridículo. Levamos mais de 100 anos de Congresso para que uma mulher pudesse ser candidata, isso é absurdo, mas, ao mesmo tempo, se pensamos que em 4 anos 50% mais de mulheres foram eleitas, eu fico contente. E é mais ou menos isso, com essas múltiplas emoções que ficam repetidas quando eu penso no audiovisual. E não somente do Brasil, mas aqui falando somente do Brasil. 3 anos antes de que uma mulher pudesse ser deputada no Brasil, uma mulher, pela primeira vez, fez a direção de um filme. Em 1930, Cléo de Verberena, dirigiu e atuou como protagonista de O Mistério do Dominó Preto. A história começou no Carnaval do Rio. Perdão, não temos mais áudio. Faz tempo que o microfone estava desligado? Faz mais ou menos uns 5 minutos. Foi a última parte, por favor, se você puder repetir. Bom, eu falo da Câmara dos Deputados? Ah, do Carnaval. Tudo bem. Então, o filme começou no Carnaval do Rio. A protagonista, que também é a diretora Cléo, ela encontra um amigo e pede ajuda. E ela disse que o seu marido a envenenou, ela morreu, e aí nós temos suspense na tela. Mas eu não sei o que aconteceu depois, porque o filme desapareceu, não existe mais, e como acontece com muitas obras de arte. Eu acho que particularmente com as obras feitas por mulheres. Pelo que eu pude entender, o primeiro filme dirigido para mulher trata de feminicídio. E nos 30 primeiros anos do cinema, 6 mulheres, sendo 4 brasileiras, dirigiram 6 longas-metragens no Brasil. E nos anos 60, em várias partes do mundo,
é conhecido pelo feminismo, que não foi tão forte no Brasil, mas nesse momento, pela primeira vez, as mulheres tiveram a oportunidade legal de entrar numa universidade. É claro que isso mudou todo o rumo das coisas, mas ao mesmo tempo começou a ditadura militar, que infelizmente é uma história que une vários nossos países da América do Sul pela Operação Condor. Nos anos 70 e 80, chegam mais 24 filmes com direção de mulheres. Entre elas está Amor Maldito, que conta o estado real de uma lésbica com a justiça e seu embate. A diretora desse filme é Adélia Sampaio, filha de uma empregada doméstica. Adélia foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. Até 2019, era a única mulher negra nesse caso. O segundo longa-metragem dirigido por uma negra brasileira levou 30 anos. Viviane Ferreira, que estreou Um Dia com Jerusa em 2019. E até este momento, em toda a história do audiovisual brasileiro, só temos esses dois filmes de mulheres negras. Bom, saímos da ditadura e o primeiro presidente eleito foi Fernando Collor de Mello, em 1989. No início do seu governo, Collor fechou a Embrafilme, o Concine, a Fundação do Cinema Brasileiro, o Ministério da Cultura, as leis de incentivo à produção e também os órgãos encarregados de produzir estatísticas sobre o cinema. Foram todos extintos. O cinema morreu aí. Collor saiu por causa do impeachment, que não tem nada a ver com o cinema, mas o próximo governo começou com um processo de novas formas ou novos mecanismos de apoio à produção cinematográfica, com base no incentivo fiscal e também com uma visão neoliberal, ou seja, de cultura de mercado. Mas isso sim levou a um aumento significativo do número de filmes. Aqui se fala de uma retomada do cinema brasileiro a partir de 95. E eu acho que é super interessante que o filme que começou esse período é uma superprodução que se chama Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati. Quer dizer, não somente foi dirigida por uma mulher, mas também é protagonizada e tiveram 1,5 milhões de espectadores, o que é muito para um filme brasileiro. Outro filme do período que merece destaque é Central do Brasil, direção de Walter Salles, é um homem, mas a protagonista é Fernanda Montenegro. Ela foi indicada na categoria de melhor atriz no Oscar. Foi a primeira atriz latino-americana a ser indicada para o Oscar e a primeira e única brasileira nesse sentido. E fechamos esse período com um filme que eu acho que alguns de vocês devem conhecer, que é Cidade de Deus. Eu estava na universidade quando esse filme foi lançado e se falava muito disso por causa da inovação de linguagem, que foi algo absolutamente fantástico. E eu me lembro muito bem, porque me causou muito orgulho, porque era uma co-direção entre Fernando Meirelles e Kátia Lund. O filme foi indicado a 4 Oscars, inclusive de melhor direção. O único nome que aparece na indicação de melhor direção era o de Fernando Meirelles. Hoje em dia, as pessoas conhecem Cidade de Deus como sendo um filme de Fernando Meirelles. E ponto. Eu fiz uma busca na internet e vi os posters do filme e eu fiquei muito surpresa porque eu queria mostrar o que era o filme. Então, aqui na página do filme que nós vemos, que é uma co-direção de Fernando Meirelles e Kátia Lund, mas depois todos os pôsteres que vêm apresentam somente o nome dele. E isso é uma coisa que acontece, infelizmente, com muita frequência no cinema. Quando existe uma co-direção, o nome que fica nos pôsteres, ou pelo menos na memória das pessoas, é o nome, ou são os nomes dos homens. Se pensarmos que nos primeiros 75 anos do cinema, ou dos 30, de 30 até 95, as mulheres do Brasil dirigiram 33 filmes,
O que se segue é uma bomba. É claro que, nesse momento, muitos avanços técnicos foram conquistados, houve muito mais investimento para fazer cinema, e o cinema cresceu no geral. Mas não deixa de ser interessante ver que, nesse período de 95 até 2008, 13 anos, 69 diretoras dirigiram 109 longas-metragens. E a agência de cinema começou a publicar dados comparativos sobre a produção do audiovisual, e assim nós descobrimos que dos 142 longas-metragens lançados em 2016, 75% foram dirigidos por homens brancos. Esses parecem os números da Alemanha, não é? Que nós escutamos agora há pouco. 3 eram de direção mista, com homens e mulheres, e as mulheres dirigiram menos de 20% do total. Todas mulheres brancas. 80% desses filmes, além disso, eram da região sudeste do Brasil, que é a região mais rica. O estudo mostrou que a maior parte, ou a maior paridade entre os setores, como produção executiva, em que homens e mulheres estão quase no mesmo nível, 41% e 42%, e 7% de produção mista. Esses são dados de 2018. Porém, nós temos uma diferença muito grande em áreas tradicionalmente dominadas por homens, como a fotografia. 83% dos responsáveis por isso são homens. Fica claro que falta ainda muito para chegar a uma paridade entre homens e mulheres, e ainda mais pensando na paridade racial. Porém, há muitas mulheres que conseguiram contar histórias que chegam a milhares, ou às vezes até milhões de pessoas. E o exemplo mais recente, que eu não sei se vocês viram, é o de Petra Costa, que foi indicada para o Oscar de melhor documentário pelo Fio da Democracia, que também é um sucesso no Netflix, vocês podem ver aí. O que me pareceu bem interessante observar quando Petra estava na cerimônia do Oscar é que, se nós pensarmos na história, nas 92 edições do Oscar, somente 5 mulheres foram indicadas na categoria de melhor diretora. Mas, olhando o que acontece com os documentários, quando Petra concorria em 2020, 4 dos 5 filmes de documentários eram dirigidos ou co-dirigidos por mulheres. Provavelmente, a grande diferença de orçamento, ou seja, os orçamentos de ficção são muito maiores do que documentários, podem explicar parte dessa diferença. Porque, se nós voltarmos no início do cinema mundial, havia muito mais mulheres do que homens. No entanto, quando o cinema se converteu numa indústria e começou então a gerar dinheiro, os homens entraram e tiraram as mulheres. Eu acho que isso que acontece com o documentário é alguma coisa parecida. Bom, eu trouxe o trailer, mas eu acho que não vamos ter tempo para poder passar. Se sobrar tempo no finalzinho, aí sim eu mostro. Mas, no momento em que a democracia entrou numa vertigem com o filme da Petra, em que Lula é o presidente, ele vai preso e Dilma também é tirada do poder, eu tive a incrível oportunidade de trabalhar na seleção de projetos de série para televisões públicas, e isso dentro da Agência Nacional de Cine. E, naquele momento, eu entendi o que estava começando a acontecer no Brasil. Era um caminho grande por percorrer e muito grande. Havia projetos maravilhosos de todos os estados brasileiros, e não somente daqueles que historicamente foram realizadores de cinema, ou seja, o Rio e São Paulo. Havia de todas as partes do Brasil, como da Amazônia, do Nordeste, do Centro-Oeste. Havia projetos indígenas, projetos super poéticos sobre transgênero. Havia uma grande diversidade. E havia cotas para cada uma das regiões brasileiras, cotas para raças, gênero. E, para fazer a seleção desses projetos, sempre estávamos em 2. Muitas vezes era interessante porque a discussão com o meu par homem, por exemplo, toda vez que o projeto falava de alguma questão que tinha a ver com mulher, era preciso haver uma mulher nesse par. E muitas vezes era muito interessante ter o debate com o meu par homem, porque ele não tinha visto muitos pontos machistas no projeto. E é claro que eu via, porque os meus olhos e o meu corpo estão atentos a isso.
Da mesma forma, se o projeto tivesse discussões de raça, havia um negro ou negra na dupla para poder fazer o julgamento desse projeto. E muitas vezes eu estava aí, era eu que, a partir dos outros olhares, olhava aquilo de forma diferente. Esse foi um dos tantos mecanismos federais criados, principalmente no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, para a produção de audiovisual. Houve um movimento crescente para incorporar mecanismos que privilegiassem que as mulheres recebessem pontos extras se elas estivessem na direção, ou também se estivessem como chefe de equipe, ou também na produção, direção de fotografia, que não eram tradicionalmente femininos. E havia também alguns projetos que tinham cotas para mulheres negras ou indígenas. Tudo isso era muito menos do que nós gostaríamos que fosse, mas fazendo parte dessa seleção, eu pude observar que havia um caminho muito bonito adiante. Outra mudança de grande impacto foi a obrigatoriedade das televisões de publicar uma porcentagem da programação em produção ou de produtores independentes. Isso causou uma explosão de produções e também uma descentralização de produções. Foi através dessa lei que, pela primeira vez, eu consegui fazer um longa-metragem com orçamento. Então, timidamente, eu acabei também entrando nessa parte da história que eu estou contando agora. O meu terceiro longa-metragem, Eu Espero a Tua Volta, esteve no Festival de Berlim em 2019, que é um dos festivais de sonho para qualquer realizador de cinema, e também sairei com 2 prêmios. O meu filme estava junto com outras 11 filmes brasileiros, o que é um número muito bonito para estar num festival tão grande. 8 desses filmes, das 11, eram dirigidos por homens, e entre os documentários, dos 4, 2 eram de direção feminina. O meu e de Chão, que em espanhol é Suelo. Naquele mesmo ano, o Brasil ganhou 2 prêmios importantes no Festival de Cannes, que é o mais, assim, uau, que é do mundo do cinema. Os 2 filmes eram dirigidos por homens, mas os 2 filmes tinham protagonistas femininas muito fortes. Bacurau, que depois foi um grande sucesso de público no Brasil, e o outro era A Vida Invisível, de Sigusman, de Carinos, que é um dos filmes com discussão feminista muito profunda, das mais profundas que nunca se viu. Traça um paralelo da vida de 2 irmãs no passado brasileiro, e depois faz a compreensão de forma muito profunda de questões de sexualidade e também as possibilidades de vida dos nossos avós. Eu falo dos festivais, porque o reconhecimento internacional dos filmes brasileiros é algo muito importante, principalmente neste momento. Explicando. No Brasil, é muito normal que as pessoas, em geral, digam: ah, tudo o que se faz aqui de filme é ruim. Para vocês terem uma ideia, em 2019, os filmes brasileiros representaram somente 13% dos bilhetes vendidos. Há muitas teorias disso, mas eu gostaria de destacar um esforço grande, estratégico e político, que ficou muito mais forte e claro quando Dilma Rousseff, a primeira presidente feminina do Brasil, foi tirada do poder. Naquele momento, houve uma violência simbólica muito forte. E isso me leva a pensar naquela palestra de Rita Segato de ontem sobre o rompimento da hegemonia do patriarcado, que andou muito rápido com o símbolo de uma presidente mulher, uma mulher no posto mais alto do Brasil. Isso foi insuportável para o patriarcado. E atiraram. E quando o presidente Michel Temer assumiu, ele criou o Ministério 100% de homens brancos. Nesse momento, temos início uma grande campanha de descrédito, e eu diria que mais que descrédito, de criminalização do meio artístico. Foi criada a ideia de que todos os artistas, todos os cineastas eram pessoas de droga, pessoas que não trabalhavam, que eram preguiçosas, que estavam sempre só tomando caipirinha. E com essa imagem, quando o Temer fechou o Ministério da Cultura no seu primeiro dia, naquele momento houve uma mobilização e
Temer teve que voltar atrás. Se você tiver interesse sobre isso, eu tenho um médio-metragem pessoal que se chama Resistência. Quando o Bolsonaro democraticamente foi eleito presidente, o campo de descrédito da classe artística já estava fundamentado. Bolsonaro fechou o Ministério da Cultura no seu primeiro dia de governo e, desde então, nós temos visto uma lenta e penosa morte do cinema brasileiro. Não há mais programas nacionais para fazer filmes e isso é comparado com o que aconteceu lá atrás, durante a época de Collor. Ontem nos falou que esquecer do passado é uma forma. Bom, faz parte de qualquer estratégia de poder. Quando eu escutei essa fala de como esquecer o passado faz parte da estratégia de poder, eu pensei que isso é o que está agora em andamento de forma muito radical hoje em dia. A Cinemateca Brasileira, por exemplo, está no meio de uma disputa fazendo que nem a conta do ar-condicionado, que mantém os filmes bem, foi paga. Isso ameaça toda a memória de audiovisual do país. E é claro que esquecer do passado também quer dizer dificultar ao máximo a criação de documentos de documentários, ficções que tratem deste hoje e que já logo vai ser passado. Eu queria destacar aqui um filme que fala desse passado e que fala da ruptura de classe de gênero que estava em curso no Brasil. Quem puder ver, eu acho que é um resumo de tudo isso que estão tentando apagar de nós. Se chama Que Horas Ela Volta, e Uma Segunda Mãe, da diretora Ana Mulaire. Eu não tenho ideia do que vai acontecer no futuro sombrio que está anunciado aqui no cinema. Mas olhar esse passado tão recente e olhar esses filmes me ajuda a, pelo menos, sonhar com outros futuros. Porque um dos importantes papéis da arte, pelo menos para mim, é a capacidade de nos permitir viver outras realidades, outros passados e, assim, inventar novos futuros. Se as mulheres desde sempre são aquelas que fizeram suas produções com menos orçamento, e se agora nós nos sentimos mais do que nunca com a necessidade de gritar sobre essa realidade, de registrar o que está acontecendo, pela raiva que nós estamos sentindo, e também de criar memória desse tempo para que nunca mais isso se repita, e nunca mais mesmo. Isso também me parece ser a força motriz e, ao mesmo tempo, mais do que nunca, é agora que nós precisamos de poesia, de empatia, essa empatia que nos permite colocar na história do outro, no lugar do outro, e imaginar outros futuros. Por mais que seja muito pessimista nesse momento, eu tenho um pouco de esperança, e mostrando que, apesar de tudo, nós, mulheres, vamos continuar produzindo cinema no Brasil. Bom, já passou meu tempo, então eu vou parar por aqui.